De volta com o programa Ponto de Vista, entrevistado de hoje é o Coronel Walter Cruz. Nós estamos falando um pouquinho sobre o trânsito de Manaus. Walter, você falou de alguns tripés e dentro desse tripé estava a engenharia de trânsito. Falando de tratamento de pontos críticos do Amazonas, de Manaus mais especificamente, mudança de trânsito na rua Domingos Lima. Como é que foi essa mudança? Ali é um ponto crítico. É como eu te falei, o plano de gestão, ele tem 7 programas básicos, não é? Programa Pedestre Legal, que vamos falar depois da faixa, né, de pedestre e do respeito ao pedestre. O programa de tratamento de pontos críticos. O programa do Centro de Controle Operacional, que é uma coisa fantástica que aconteceu na cidade, né? E esse programa de tratamento de pontos críticos, ele é muito importante para nós, porque a engenharia identifica locais onde nós temos conflito veículos pedestres ou veículos que prejudiquem a fluidez. E ali a Maceió, ela tinha um grande problema. A Domingos Lima, que é aquela rua que fica acessando por detrás do reservatório do Mocó e vai passar por detrás do cemitério São João Batista, chegando até ali a uma alça por trás do cemitério, tinha um grande problema. As pessoas acessavam a Domingos Lima, retornando e faziam um X na saída da Maceió. Aquilo travava o trânsito e comprometia a fluidez da Maceió. Nós fizemos a mudança, colocamos sentido único na Domingos Lima, da Maceió para a Djalma Batista e está funcionando muito bem. Hoje nós temos fluidez naquele ponto. Não é só lá. Temos vários outros pontos também que estão sendo tratados. E o que é importante, Rodrigo, é nós ressaltarmos que tudo isso com o apoio da população. Falando um pouquinho de retorno, a amazonense adora fazer um retorno. É o que nós chamamos ou de carioquinha ou de baianada. Nada contra os baianos nem os cariocas, mas a gente sempre chama isso. Como é que está sendo tirar esses retornos? Está havendo muita reclamação ou a população já começou a entender? Olha, o manauara começou a entender. Manaus hoje, Rodrigo, e eu tenho esses dados, IBGE, Manaus hoje é o 4º PIB do Brasil, a 7ª cidade brasileira em termos de população, com 2.100.000 habitantes. Nós somos a maior frota da região norte, 516 mil veículos. Esses dados são assustadores. E se nós não tivermos a coragem de procurar fazer com que as pessoas entendam que Manaus precisa de um tratamento em relação não só a pontos críticos como aos retornos, nós vamos chegar a estrangulamentos. E nós, como órgão de trânsito, não podemos chegar a isso. Então, eu tenho certeza que as pessoas estão entendendo. É preciso que todo mundo tenha consciência coletiva, pense no geral, no macro, e eu tenho certeza que estamos tendo apoio das igrejas, dos órgãos de imprensa, da população em geral. Todo mundo está entendendo que precisa ter um trânsito melhor. Para isso, a gente precisa resolver intervir em alguns locais. E o que a gente espera é que todo mundo compreenda que isso é visando não só a Copa do Mundo, como os próximos 20 anos. Falando dos nossos semáforos, está tendo uma mudança visível na cidade. Ainda não mudaram todos, obviamente, ainda tem muito semáforo antigo, mas você já consegue enxergar semáforos diferentes em alguns lugares. É verdade. Nós estamos modificando a nossa matriz de semáforos de lâmpadas para semáforos de LED. O que isso implica? Primeiro, um semáforo de LED ele tem de 120 a 140 pontos de iluminação. Primeiro, ele economiza energia, 94% de redução de energia elétrica. Segundo, ele é um semáforo com uma luminosidade muito maior do que o semáforo de lâmpada. E terceiro, se queimar apenas um ponto de LED ou 2 pontos de LED, o semáforo continua operado de forma normal, ou seja, você continua a visualizar. Isso é muito importante. E mais, quero dizer que nós já implementamos de forma pioneira baterias para energia alternativa em alguns semáforos. Eu quero dizer o semáforo da Pedro Teixeira com a Constantino Neri. Ali, quando tiver uma intempérie, ou seja, chuva ou sol muito forte que tenha picos de energia, nós temos uma bateria que automaticamente religa e permite que o semáforo fique com 7 horas a mais de trabalho, ou seja, evitando que ali haja uma pane, haja um apagão e também não comprometendo o agente de trânsito, não sacrificando o agente de trânsito para ir àquele local e intervir. Isso é uma coisa nova, já visando a Copa do Mundo. Vários órgãos de imprensa têm falado que Manaus, depois de um tempo, sofreu uma menstruação em virtude do trânsito, que é aquela mudança na faixa de pedestre pintada de vermelho. Por que se deu essa mudança? E
E o que é que aconteceu? Qual o principal motivo para esse fundo vermelho? Olha, eu não gostaria de falar menstruação, né? Porque a menstruação é quando o óvulo da mulher já está em fase avançada e é expelido. Eu gostaria de dizer para você que, na verdade, houve uma transformação. Estamos transformando a cidade. Estamos modificando o procedimento do manauara. Estamos fazendo com que o manauara tenha mais respeito pelo outro. Imagina, olha como é bonito, sabe, Rodrigo? Você está ali naquela faixa de pedestre. E eu vou te citar um ponto. Faixa de pedestre da Maceió, onde ali tem uma escola para portadores de deficiências audiovisuais. Que bonito você ver uma pessoa estendendo a mão e o veículo parando em respeito a essa pessoa poder atravessar com segurança. Isso é muito importante. Isso, para quem viaja, tem meus amigos aqui no estúdio de Sica, imagina Paris, Roma, Londres, todo mundo respeita. Vamos respeitar aqui em Manaus, vamos dar o exemplo para o Brasil. Para você ter uma ideia, Rodrigo, em Brasília se respeitou a faixa de pedestre à base de 35 mil multas mês. Tinha um coronel lá que colocou um policial militar de cada lado de faixa e multava a pessoa que não respeitava a faixa. E olha que legal, em Manaus estamos fazendo isso de graça e apenas respeitando o cidadão, o próximo. Isso é muito importante e eu quero dizer para você que nós vamos continuar com a faixa de pedestre. O Fundo Vermelho foi uma ideia do prefeito Amazonino Mendes, que foi a Miami, viu, achou bonito, trouxe e ela é sucesso. Estamos levando agora para Brasília, já tem em São Paulo, está tendo em Curitiba e em Belo Horizonte. Olha que legal, Manaus dando exemplo do Brasil. Falando um pouquinho de sinais inteligentes, vocês têm algum projeto para implementação? Já, Rodrigo, temos o projeto, está pronto, está faltando apenas uma empresa chamada Datapron, trazer os rádios que transmitem os sinais via internet para a central, para que a gente possa começar a colocá-los. Isso também vai ser um avanço, ou seja, não vai haver mais a necessidade de interferência humana no semáforo, para que o semáforo transforme o tempo e verifique que naquela faixa tem mais veículos, então ele permanece aberto. Naquela faixa que tiver menos, permanece fechado. Tudo isso dentro de uma programação feita lá no Centro de Controle Operacional, que é um centro de controle belíssimo. Quero te convidar a conhecer o centro. É o centro mais moderno da região norte, onde lá nós controlamos todos os nossos agentes, as nossas viaturas, os nossos semáforos, as nossas câmeras em HD que nós temos em Manaus e tudo isso num telefone 0800 de graça para a população. Olha que avanço nós chegamos, não é? E a faixa de pedestre, ela vem justamente para reforçar isso, o respeito e ao mesmo tempo a tecnologia na cidade. Ok, fazer só um pequeno intervalo, volto já já com o programa Ponto de Vista.